Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Oi, André, 2 meses que ele terminou. Dói muito. Eu sinto saudade. É maior nos fins de semana. Mas penso na maldade dele, na traição, e encontro forças para seguir. Seus vídeos estão me ajudando muito, gratidão. Ô, minha querida, olha só, gente. Eu sinto saudade, no final de semana aperta mais. Sim, salvo aquelas exceções, e são exceções, de pessoas que, por exemplo, eu já atendi um casal assim. Os dois trabalhavam numa determinada empresa e era uma empresa em que não se tinha folga no final de semana. A folga é aquela que vai alternando. Hoje você tem folga na segunda, depois você tem folga na terça, depois você tem folga na quarta, entendeu? Era folga assim. Mas o plantão deles lá, enfim, a escala deles, uma coisa assim, dava certinho que os dois conseguiam ter folga no mesmo dia. Então, se é na terça, na quarta. Esse casal, eles não desenvolvem, o cérebro deles não se acostuma a associar final de semana a encontro amoroso. Não, certo? O cérebro deles vai associar encontro amoroso à folga. Só que não vai, a folga não vai ser associado a um dia específico da semana. Sábado, domingo. Então, final de semana. Justamente porque eles não têm final de semana. Lógico, né? Uma das folgas pode cair no sábado, no domingo, depois segunda, assim. Então, mas isso é exceção. A grande regra, né? A grande maioria é que as pessoas tenham livre o final de semana. E, consequentemente, elas se encontram para namorar aos finais de semana. Ou seja, o meu cérebro associa final de semana ao momento em que eu estava com o dito cujo. Por isso que no final de semana é o momento em que mais aperta. Por isso que no final de semana é o momento que eu tenho que redobrar o meu cuidado. Por isso que no final de semana eu tenho que redobrar a minha atenção, certo? Me lembrando, o que a pessoa fez. Então aqui, as maldades que você colocou aqui, a maldade dele, a traição. Então é nessa hora que eu penso, tá vendo que eu tenho que ter um diálogo comigo? Eu tenho que dialogar comigo no sentido de explicar para mim mesmo. Porque aí eu estou explicando para os meus processos neurológicos, para as minhas combinações, as ligações, as sinapses, né? Que uma ligação de um neurônio com outro são as sinapses. Então, eu tenho que falar comigo mesmo. Olha, é natural que você esteja sentindo isso no final de semana. Porque era no final de semana que você se encontrava com o dito cujo. Então, é natural que agora eu tenha aquela sensação de estranheza, inclusive uma sensação de vazio, uma sensação de falta algo. Então, fale para você mesmo. É normal você estar com essa sensação. André, mas por que fazer isso? Porque se você não fala que é normal, que é por causa do seu processo cerebral, que acostumou-se, que condicionou a presença dele no final de semana, se eu não falo isso, o meu cérebro fica amedrontado. O que está acontecendo? É porque eu sinto falta dele. Então, meu Deus, só ele pode tirar essa dor do meu peito. É aí que vem a vontade de mandar mensagem. É aí que vem a vontade de entrar em contato. Ainda que seja assim de uma coisa muito inocente que passou pela sua cabeça. Tá bom, mas não vou ser tão maldosa. Vou perguntar como que a mãe dele tá. Tá vendo como por vezes a pessoa busca, justificativas para voltar a falar com a pessoa. E isso, tá vendo? Acontece no momento em que a saudade aperta. Então eu não tava com vontade de saber como a mãe dele tava mesmo. Tava com vontade de falar com ele. Só que eu falo para mim mesmo. Não vou ser uma pessoa tão maldosa. Vou perguntar como tá a mãe dele.
Eu gostava dela. Ah, para de graça, vai querer enganar quem? Pode parar com essa palhaçada, bem. Não vem, não. Então você tá vendo? Aí eu volto, mando mensagem perguntando da mãe, aí ele começa a jogar conversinha e no fundo, era o que eu queria. No fundo, era o que eu queria. Aí, bem, a coisa desanda. Aí é só uma questão de tempo pra amanhã eu tá lá, bem, transando com ele, ou tá tomando um cafezinho da tarde e ele jogando coisa e amanhã eu tô voltando com ele. Ou seja, eu passo por cima da maldade, da traição, tá? Por quê? Porque eu não falei para o meu cérebro. Eu não falei que, não, eu não vou viver sem ele. Não. É um processo normal. Quando veio aquela sensação de que, ai meu Deus, então, que falta que eu sinto. É normal você estar sentindo isso. É normal porque você estava condicionada a ficar com ele no final de semana. Normal. Aí você entende então que, então não tem nada de anormal. Não é porque ele é o ser que vai preencher a minha vida. Não, tá? Fosse ele ou fosse outro, você se condicionou a ficar com essa pessoa no final de semana, sente falta. Eu lembro que eu tinha um amigo, já faleceu, saudades dele. Quando ele vinha aqui para minha casa, por exemplo, ele morava em Campinas, então não era com frequência. Depois ele começou a trabalhar também no emprego onde ele não tinha folga de final de semana. Ó, o exemplo que eu acabei de dar aqui, ele se encaixava nesse exemplo. Então, aí ele veio, depois que ele começou a trabalhar nesse lugar, não veio mais. Mas quando acontecia então, né, antes dele ter esse emprego e tal, que ele vinha, e aí ele passava, por exemplo, sei lá, uns 3, 4 dias aqui, começando já na quinta, ficava até o domingo. Quando ele ia embora, e olha só, ele veio na quinta, ele não estava aqui todo final de semana, mas parece que, sabe, ficava, e ele falava isso pra mim. Ele falava, André, você acredita que eu prefiro ir na casa dos amigos? Então vinha na minha casa, ia na casa de um outro amigo também. Eu prefiro ir na casa dos amigos, porque quando vão na minha casa, quando vai, é muito pior quem fica. Ele falava isso. É pior quem fica, porque a pessoa conviveu. E ele falava isso sobre namorados. Ele falava, olha, quando eu tive um namorado, ele falou, o meu namorado frequentava a minha casa. Não era eu que frequentava a casa dele, porque ele morava com a mãe dele. E o meu amigo morava sozinho. Então, meu namorado que ficava na minha casa. André, quando termina, é horroroso. Porque ele volta para casa dele e eu não estava na casa dele. Não significa que o cara não vá sofrer. Mas aqui trata-se da presença, da falta naquele lugar. Então, por exemplo, ele vai para casa dele, ele falou para mim, e eu não estava presente lá na casa dele. Agora, ele estava presente aqui na minha casa. Então eu vou no meu quarto, eu vou lembrar que aqui ele estava, que ele sentava nessa poltrona, que ele fazia não sei o quê. Eu vou para a cozinha, eu vou lembrar que aqui ele fazia o pão de queijo, que aqui ele fazia o pão na chapa, que aqui... E ele tem razão. Então você está vendo? Nós criamos memórias. E aí o que acontece? Quanto mais isso se repete, mais o nosso cérebro vai ficando condicionado àquilo. É igual dirigir. No começo você não sabe qual que é o pedal da embreagem direito, você troca. E aí você freia sem pisar na embreagem, o carro afoga. É uma dificuldade na sua cabeça, você fala, gente, eu nunca vou aprender esse negócio, como que eu vou... Ai meu Deus, eu esqueço que tem que pisar na embreagem. E depois? Depois está tão condicionado que você está pensando em outra coisa, você está conversando com seu pai, com a sua mãe, quando você está dirigindo, o seu pé já vai na embreagem, já vai no breque, já troca a marcha, já coloca. Você nem está pensando, agora tem que colocar segunda, agora fica um processo todo condicionado. Então, quanto mais tempo eu passo ao lado da pessoa, mais eu vou ficando condicionado. Por isso que tem gente que tem tanta dificuldade de terminar, mesmo não querendo mais. Porque tem medo com essa quebra dessa rotina, dessa coisa automática. Cadê esse negócio depois? Então tem gente que termina, já nem gosta mais, mas depois volta, sabe por quê? Porque não consegue ficar sem aquela rotina. Por isso que a pessoa volta. Não é porque ela gosta. É porque ela se condicionou àquilo. Por isso que eu tenho que ter esse diálogo racional, tá vendo? Com o meu próprio cérebro. Para ele entender esses mecanismos, eu entendo esses mecanismos, e aí eu não me sujeito a isso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.